195 dias usando o PS5 Pro. Hoje eu atingi esse número. Será que valeu a pena? Será que foi dinheiro jogado fora? Senti realmente a diferença? Bom, fica no vídeo e vamos pra vinheta. Fala galera, Luizão aqui, eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao vídeo. E a gente vai falar hoje sobre o PS5 Pro. Quando eu fiz o upgrade, eu só fiz o upgrade porque eu consegui ele num valor bem interessante, e isso fez com que eu fizesse aquele upgrade de uma maneira mais suave e quis testar ele, né? Eu tenho uma TV OLED C1 na minha casa e ela tem todos os recursos que teoricamente vão tirar proveito do PS5 Pro ou vice-versa. E aí eu fiz esse upgrade e vou te falar um pouco cada ponto que me fez chegar hoje, 195 dias depois, com uma sensação estranha. Esse não é um review de lançamento, essa é uma análise real do dia a dia. Bom, primeiro vamos falar das melhorias e diferenciais desse console. Falando primeiramente do ponto principal, que é o PSSR, que é uma tecnologia de geração de frame de upscaling com IA da própria Sony, uma tecnologia patenteada, né, que basicamente é o DLSS, o FSR da própria Sony, que veio com a promessa de gerar um desempenho muito melhor e acabar com aquela escolha que, sinceramente, foi uma das coisas que me fez comprar o PS5 Pro na época, porque aquela escolha, sabe, de eu quero jogar no desempenho, eu quero jogar na qualidade. O que eu faço? Eu sou um cara muito indeciso, então, apesar de optar sempre por desempenho, era muito comum eu ficar trocando de modos durante o jogo para ver se melhorava a minha experiência ou não. Então, quando o Mark Cerny, naquela live de lançamento, né, do PS5 Pro, veio com essa questão de que o PS5 Pro nasceu de um questionamento em que eles pensavam, olha, a maioria dos jogadores gostaria de jogar no modo desempenho sem perder qualidade, então vamos lançar um hardware para entregar isso para eles. E assim, a proposta foi essa, e isso me fez comprar na época. Então o PSSR veio como a chave, a tecnologia que vai proporcionar isso. Mas sinceramente, na prática, apesar de alguns jogos agora, recentemente, você vê, quase 7 meses depois que eu comprei, agora alguns jogos sim usaram um pouco mais dessa tecnologia. Então eu posso dar um exemplo do Assassin's Creed Shadows, né? Ele teve um patch depois do outro, que agora eu consigo imaginar que a gente chegou num patamar onde você fala, não, legal, eu tô tendo um bom desempenho e uma qualidade de textura muito boa, né? Então foi um caminho, é um aprendizado que as empresas, os desenvolvedores estão tendo que ter quase uma speedrun de aprendizado para conseguir entender como o PSSR pode entregar pra gente uma qualidade legal. E aí, bom, eu consegui ter algumas nuances ali desse PSSR, por exemplo, no Horizon Forbidden West, no Homem-Aranha 2, apesar do jogo ser muito bom. Eu até fiz um story aqui no meu perfil, falando que o Spider-Man 2 no PS5 base tinha muito problema de serrilhado, né? Eu acredito que nem era um problema do PS5 em si, o PS5 base, mas no PS5 Pro eu senti que isso deu uma melhorada. Pode ter sido algum patch, alguma coisa nesse sentido, mas que deu sim uma melhorada. Como eu não tô com base aqui para comparar, não tem como eu afirmar que melhorou por causa do PS5 Pro, mas a textura no modo de desempenho ela deu um up sim, e eu senti isso com o PS5 Pro. Outros jogos aí que eu posso citar também que eu joguei no PS5 Pro e parece que a experiência melhorou bastante. A gente pode falar, por exemplo, do Stellar Blade, é um jogo que eu joguei ali no modo Pro, tem um modo Pro dedicado e curti. Recentemente eu joguei o Death Stranding no PS5 Pro e eu achei muito legal o Death Stranding 2, né? Eu achei muito bacana, é realmente impressionante a qualidade das texturas, mas eu ouvi dizer que a textura dele é tão boa quanto no PS5 base, então pode não ser uma questão de diferencial, mas da minha experiência é um jogo que entregou o máximo de qualidade que eu pude observar ali com o PS5 Pro. Então, tiveram alguns jogos que realmente apresentaram sim uma melhora, uma questão de melhoria com relação a essa nuance ali de desempenho e gráfico. Então você junta os dois e você tem o melhor do desempenho e o melhor do gráfico em um único modo. Claro que foi uma certa pegadinha, eu acho que eu me senti um pouco frustrado quando eu fui percebendo que os jogos, apesar de terem um modo Pro, ele tinha um modo Pro qualidade, Pro desempenho. Então essa escolha, esse dilema de, nossa, eu vou jogar no modo qualidade, no modo desempenho, que esse dilema que foi prometido acabar,
não acabou. Então ainda tenho essa escolha na grande maioria dos jogos e isso é uma frustração. Sobre a questão da qualidade de vida, né? Da funcionalidade, qualidade de vida do console, melhorias mais físicas ali. Então a gente tem, por exemplo, o dobro de capacidade. Isso é uma coisa boa, não que você não pudesse fazer um upgrade do seu PS5 básico, você poderia fazer isso, compra um SSD no AliExpress. Eu vou até deixar aqui linkado um SSD que eu recomendo muito e é no AliExpress e é bem bacana, é o que eu utilizo até hoje no meu PS5 Pro. Então, Wi-Fi 7. Cara, o Wi-Fi 7 são poucas casas que têm essa tecnologia, ainda perde um pouco dados em relação ao cabo, você ligar direto no cabo, mas para quem tem essa tecnologia, não é o meu caso aqui em casa é o Wi-Fi 6, então o Wi-Fi 7 não foi um benefício para mim, eu não posso falar muito sobre isso, mas é uma tecnologia que se você já tem um roteador Wi-Fi 7 na tua casa, você vai tirar muito proveito dela, não é verdade? Agora, em questão de outros hardwares, eu não senti diferença nenhuma, né? Na verdade, ele perdeu o suporte, eu tive que comprar um suporte no AliExpress, então comprei um suporte bem parecido com o suporte original, né? Aquela base para você deixar ela em pé. A Sony resolveu não colocar ela no PS5 Pro, então não faz sentido, eu tive que comprar uma. Se vocês quiserem, eu deixo até o link aqui embaixo. Vou deixar um link de uma base que eu comprei. É uma base muito idêntica ao original, feita de metal, né? Então, assim, não perde em nada e é menos da metade do valor de uma original. Então, assim, a Sony realmente, cara, ela não vende, ou começou a vender recentemente essa base original aqui no Brasil, e até então as pessoas só podiam importar, e, cara, não faz sentido tirar uma peça que é tão em conta, assim, piora a experiência do produto em si, a custo de quê? Custo de nada, né? Na verdade, ela aumentou o valor do console. Então, realmente, em questão de hardware, a única melhoria que eu senti foi a questão do SSD dobrado, né? Teve teve uma dobra ali de armazenamento, então foi para 2 teras. O restante eu achei a mesma coisa, em questão de calor, de desempenho. Cara, eu não senti diferença nenhuma, nem barulho, por exemplo, o ruído, ele funciona no mesmo ruído do PS5. Eu já tive o base, já tive o Slim, e agora eu tô com o Pro, então para mim, na prática, eu senti a mesma coisa com relação a hardware. Sendo bem direto com relação ao que é esse sentimento de frustração. Cara, o PS5 Pro, né, ele é um console que ainda é muito caro, você encontra ele, eu vou até fazer uma pesquisa, vou deixar aqui embaixo na descrição o menor valor que eu encontrei, vou ficar atualizando sempre que tiver um menor valor, vou deixar aqui na descrição o link, quem comprar lá ajuda pra caramba aqui. Mas de qualquer forma, ainda é um console caro pelo que ele oferece, é um console que além de ser caro, e aí é o principal, né? Ele ainda não tem muito suporte das desenvolvedoras. Talvez ano que vem a Sony, salvo engano, prometeu que vai vir uma nova geração de FSR, então talvez eles abandonem o PSSR. Tem uma vibe muito experimental nesse console, a verdade é essa. E, cara, eu conheço poucas pessoas que têm o PS5 Pro, pessoas que até têm condições de comprar, mas que optaram por não comprar porque não conseguiram ver valor no produto. Viram preço, e o preço é alto, mas o valor continua baixo. Por quê? A experiência que ele se comprometeu a entregar, ela não foi entregue, né? E lembrou muito o caso da Apple, né, com o Apple Intelligence, que eles falaram que seria um telefone, na verdade, um sistema revolucionário para entregar e facilitar muito a vida dos usuários que compraram o iPhone 16 e tudo mais. E o Apple Intelligence não entrega nem metade do que eles forneceram, eles prometeram, aliás. E assim, tá sendo prometido para o ano que vem, para a próxima geração, e, enfim. É uma vibe experimental no PS5 Pro, porque você percebe que a grande maioria a grande maioria dos desenvolvedores, eles ainda não conseguiram implementar muito bem a tecnologia que a Sony está oferecendo, e você tem um poder de fogo maior, mas esse poder de fogo não é refletido, né, na questão da experiência para o usuário. Então você tem ali uma melhoria ou outra de textura, de gráfico, você tem, mas não é uma melhoria que vale 3 mil reais a mais, é isso que eu estou tentando dizer. Se vale a pena ou não, cara, no valor que ele é vendido, não vale a pena. Se você encontrar ele por volta aí de uns 5 mil reais, 5.500, estourando, até pode valer a pena. E eu sei que você vai pensar assim, poxa, mas eu tenho uma TV 4K, será que eu vou tirar muito proveito? Eu tô te falando a minha experiência, cara. Você tem uma melhoria, mas é uma melhoria, e olha que eu sou um cara bem detalhista, sou um cara que gosta assim de ter um hardware de ponta,
mas ainda assim eu não posso mentir para você e falar que, poxa, realmente eu senti muita diferença. Eu não senti, tá? E você vê que tem muitas televisões que já entregam uma qualidade muito boa, até mesmo no PS5 base, por conta da própria TV de oferecer uma nitidez melhor, uma suavização de movimento. Por exemplo, a LG OLED tem o TrueMotion, a minha, o modelo C1 é um modelo antigo, 2021, mas ainda entrega muito bem tudo que ela se propõe a entregar, não tive nenhum burn-in, enfim. E ainda assim, com o PS5 Pro, a frustração veio. Veio porque eu continuo tendo aquele empecilho de escolher entre qualidade e desempenho. Eu continuo enxergando que os estúdios estão aprendendo ainda a otimizar os jogos para o console, coisa que, cara, já passou um tempo, já era para ter entregue. E eu continuo frustrado sabendo que talvez esse console só vai começar a engrenar a partir do ano que vem com uma nova tecnologia. O PSSR talvez ele seja remodelado, transferido, ou até mesmo encerrado de alguma forma, e vir um FSR novo da Sony, se eu não me engano, FSR 4, que vai chegar no console PS5 Pro, e sabe, eu me sinto meio que uma cobaia no experimento. E como eu falei, só valeu a pena para mim por causa do valor que eu paguei nele. Eu paguei um valor bem interessante nele, né? E tirando isso eu não compraria. Sinceramente, nem por 5.500 eu compraria. Ficaria com o PS5 base. Mas é isso, se você comprou, deixa sua opinião aqui. Eu tô aqui para te dar um conselho, né? Eu não posso mandar no teu bolso, você compra de acordo com o que você entender melhor, mas eu posso te passar a minha experiência, e na minha experiência você vai tirar alguns insights aí, tirar algumas ideias e perceber se é para você ou não. Mas se você comprou, ou vai comprar, ou enfim, já testou ele, você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, compartilhe um pouco a sua opinião, o que você pensa sobre isso. E, bom, espero você no próximo vídeo, se inscreve se você não me conhece, começando no YouTube de novo, e eu espero que a gente se veja nos próximos conteúdos. Valeu!